está escrito: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai. Agora ele diz Pai novamente. Ele disse Pai. Na primeira frase, Pai, perdoa-lhes. Depois, na quarta frase, Deus meu. Não Pai meu. Mas agora ele volta a dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Alguns teólogos dizem que se Jesus não entregasse o espírito, ele não morreria. É uma coisa que a gente pode até pensar, né? Imaginar ele sendo 100% Deus, enquanto estava aqui na Terra, e 100% homem, com poder ilimitado. Limitou-se muitas vezes, mas também mostrou seu poder ilimitado muitas vezes. Realmente é uma possibilidade se ele não entregasse o Espírito. Mas ele entregou o Espírito. Pai, nas tuas mãos. Pai. Ele usou o Pai. Os inimigos festejavam a vitória sobre o fracassado, aos olhos deles. Mas o que ele diz? A vitória. A vitória. Havia passado já. Havia passado o sofrimento. Havia passado aquele momento. E agora, ele entregaria nas mãos do Pai o seu Espírito, e a morte viria, que fazia parte da punição dele, morrer no lugar do pecador. Mas ele, com plena confiança, entrega ao Pai o seu Espírito. A mesma coisa diz Estevão. Irmãos, que possamos nós, quando estivermos próximos de deixar esse mundo e entrarmos no paraíso, no reino, que possamos fazer como Estevão, que seguiu a aula do Mestre. Ele pediu perdão por aqueles que o estavam apedrejando, como o Senhor Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. E também usa a mesma frase, quando ele estava já próximo da morte. Ele diz, no versículo Atos 7:59, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Plena confiança. Irmãos, tenhamos plena confiança em Deus, nosso Pai, em qualquer situação e circunstância, inclusive quando estivermos chegando àquele momento da morte, possamos seguir os passos do nosso Mestre. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Irmãos, aí nós vemos o ápice do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. A coroação do seu ministério. Fama. Dinheiro. Como muitos aí, né? Tem angariado fama, dinheiro com o nome de Cristo, com as coisas do Evangelho, ficado milionários. Buscando isso, cobiçam essas coisas. O ápice do ministério do Senhor, poder terreno, dinheiro, fama, coisas terrenas. O ápice do ministério do Senhor foi a cruz, a vergonha, o desprezo, o sofrimento, mas porém, em último, paz. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. O apóstolo Paulo,
no final da sua carreira, no final do seu ministério. Ah, sim, alguém que poderia ter ficado riquíssimo com o ministério. Os apóstolos, todos eles, poderiam ter ficado riquíssimos, famosíssimos aos olhos humanos, né? Pelo contrário, eram perseguidos, desprezados, zombados e morreram pobres. Mas o apóstolo Paulo, chegando já próximo do fim do seu ministério, ele não tem uma visão amarga de todo o seu ministério, devido ao sofrimento, devido aos problemas que teve que enfrentar. Não. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, ele diz o seguinte: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combate, irmão, combate. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a quem? A quem, irmãos? A todos que amarem a sua vinda. A você também, irmão. É o que te aguarda, o que nos aguarda. Tudo isso pelo que ele sofreu naquela sexta-feira. Todo o seu ministério, na verdade, e o ápice, o sofrimento, a morte na cruz do Calvário, que era necessário que ele morresse, senão nós não teríamos vida. Nós continuaríamos mortos em ofensas e pecados. Era necessário, fazia parte. Então ele foi, com toda a coragem, com toda a ousadia, com todo o amor. Ele desceu da glória, desceu do trono em que era adorado pelos anjos. Desceu, se humilhou, tomou a forma humana, um bebê numa manjedoura. Carpinteiro, filho de carpinteiro, pobreza. Viveu aqui nessa terra fome, sede, tentação. Se colocou numa posição de ser tentado pelo próprio arqui-inimigo de Deus, Satanás. Tudo isso ele padeceu por nós. Ele desceu, foi descendo mais baixo de tudo, até que então ele foi para a cruz do Calvário. Que humilhação, que desprezo, que sofrimento físico, emocional e espiritual. E o pior de tudo, não foi o sofrimento físico, foi o sofrimento espiritual. Recebeu o castigo dos pecados sobre ele e mais, a separação do Pai. O Filho unigênito, o amado do Pai. A eternidade junta com o Pai e agora separado, desamparado. E por fim desceu às partes mais baixas da terra. Passou pela morte. Por nós. Por mim e por você. Lembremos disso. Nessa sexta-feira. Ele ficou de 9 às 3. Com as dores lancinantes. Físicas, morais, emocionais e espirituais. Em tudo foi tentado, diz a Escritura, mas sem pecado. E assim se tornou o nosso sumo sacerdote, o nosso Salvador, o nosso mediador, aquele a quem podemos chegar. Em Hebreus, diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, com esperança, com alegria ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, louvemos o nosso Deus, louvemos o Pai que entregou o Filho, louvemos o Filho que se entregou e louvemos o Espírito Santo de Deus, que nos revelou essa verdade, revelou que Ele é o Salvador, nos regenerou. Louvada seja a Trindade bendita que se envolveu em nossa salvação. Deus abençoe cada um de vocês. Lembremos, meditemos e louvemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito benfeitor.
Amém.